Fala galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do segundo lançamento da editora Tábula, Sob a Sombra de Lovecraft, publicação que está em financiamento no Catarse. Eu tenho em mãos aqui o boneco da publicação, ou seja, não é a versão definitiva. Ela vai ganhar alguns incrementos, né? Como verniz aplicado na capa, revisão, aqui também na parte próximo à lombada, na questão de leitura, vai ter que dar um jeito de deixar um pouquinho maior o espaçamento, né, para não precisar ficar abrindo muito o gibi. Então, na verdade, aqui a ideia é só dar um vislumbre para vocês de como ficará a edição. Ela ainda vai sofrer um upgrade, vamos dizer assim, mas o importante aqui, basicamente, é eu falar um pouquinho do que vocês vão encontrar em termos de conteúdo dentro desta publicação. Ela que é escrita e desenhada por um brasileiro, que até então eu nunca tinha ouvido falar, que é o Berto Horn. Esse daqui, salvo engano, é o primeiro trabalho em quadrinhos que ele acabou fazendo e o trabalho dele é muito foda. Casou perfeitamente, né, com os contos de Lovecraft. Nós temos aqui uma edição, para vocês terem uma ideia, né, com capa cartonada, o papel offset de alta gramatura, se não me engano é de 120 gramas, páginas em preto e branco, são 124, e aí eu deixo o link na descrição, né, para quem se interessar em financiar esta obra via Catarse. Claramente pela capa aqui, depois conforme eu for mostrando a arte, o Berto Horn ele é inspirado, entre vários artistas, no Sam Kieth, né, que foi, inclusive, um dos desenhistas da série Sandman de Neil Gaiman. Nós temos aqui 3 contos de Lovecraft que estão compilados dentro dessa publicação. O que vem com a Lua, Dagon e Vento Frio. Bom, vamos começar pela primeira, e aqui nós temos prefácios, introduções, né, para contextualizar um pouquinho a obra. Aí nós vamos para essa primeira, o que vem com a Lua, e aqui você já vê essa arte muito bacana do Berto Horn, que tem uma pegada toda estilizada, né? E o interessante do trabalho artístico dele, que me chamou muito a atenção, e como eu disse, realmente casa com o tipo de narrativa do Lovecraft, que tem o lance até do horror cósmico, aquele horror não compreensível pela mente humana, é que o Berto Horn ele consegue trazer essa estranheza para as páginas, essa falta de compreensão. Inclusive em algumas páginas, em algumas artes, você vai meio que decifrando o próprio trabalho artístico. Por exemplo, olha só, se você começar a reparar, tem alguns rostos aqui, ó. Olha só. Você vai pegando alguns detalhes que ele coloca na própria arte. Então, realmente, eu achei um casamento perfeito com o que propõe, né, os contos de Lovecraft. Esse daqui, Dagon, olha só, que trabalho artístico sensacional. Ele tem, né, esse traço gótico também. Mais uma vez, olha só, se você vai olhando, aqui ó, ele vai formar um rosto, né? Aqui ó, uma boca. Então você tem esses detalhes. Mais uma vez, esse homem ele está num barco à deriva. E aqui, ó, no formato de caixão. Então, ele vai colocando, né, esses elementos dentro da história de forma enriquecedora, né? Olha essa página aqui que maravilhosa, né? Você olha assim e vê a situação desesperadora desse homem, né? No mar aberto, à noite. Aqui parece, né, uma neblina saindo do mar. Então realmente ele tem um trabalho artístico que chama muita atenção. Adorei o traço do Berto Horn e ele consegue, né, colocar todos os elementos principais de cada um desses contos, né, desses 3 contos que estão adaptados para os quadrinhos.
Ele traz, né, essa coisa estilizada do bizarro também. Então, um trabalho incrível. Eu acredito que seja um dos melhores trabalhos em termos de adaptação de contos de Lovecraft para os quadrinhos. Esse Vento Frio aqui também é bem famoso, né? Um homem vai morar numa espécie de pensão e aí ele conhece um cientista que vive isolado, está fazendo experimentos ali, meio que de criogenia, né? Nessa época acho que nem existia esse termo, mas enfim, que visa a imortalidade. E esse conto eu já vi também outras adaptações, inclusive algumas saíram pela Script Editora, bem feitas, mas com esse traço aqui realmente dá uma elevada no nível da publicação. Olha só, realmente um estilo artístico diferenciado, bonito, chama muito a atenção. Então nós temos aqui realmente um grande trabalho desse Berto Horn, que até então para mim era desconhecido, mais um lançamento bem legal da Tábula. Eu já resenhei a primeira publicação, que vai trazer aí um mito argentino pelas mãos do Rodrigo Lopes, chileno. Então que nota que eu dou para esse quadrinho Sob a Sombra de Lovecraft? Eu dou a nota 9. Fica a dica para vocês, quadrinho realmente de alto nível. Então é isso daí, galera. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Não esqueça de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui!